TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse domingo, onde nós estamos com a festa de todos os santos. O que é essa festa? É onde nós, num dia, celebramos todos os santos da igreja. Todos. Aqueles que estão na glória dos altares, aqueles que já foram canonizados pela igreja como setas que nos apontam Jesus Cristo, né? Mas também celebramos os santos, aqueles que, mesmo que não estão na glória dos altares, mas estão na glória dos céus, a igreja triunfante, onde estão lá intercedendo por nós. Pessoas que viveram na terra o Evangelho, viveram na terra a vontade de Deus, procuraram colocar a sua vida diante de Deus. Então a igreja faz uma festa para celebrar todos esses santos. E qual é o Evangelho desta festa de todos os santos? É o Evangelho das bem-aventuranças. Por quê? Porque o Evangelho das bem-aventuranças é o Evangelho desse itinerário da santidade. Se queremos ser santos, seguir as orientações das bem-aventuranças. É uma cartilha para chegarmos à santidade. Nós vemos essa narração de São Mateus, onde ele traz 8 bem-aventuranças. Também nós vamos ver isso no Evangelho de São Lucas. A diferença é que o evangelista São Lucas não traz 8 bem-aventuranças. Ele traz 4 bem-aventuranças e 4 ais, né? Mateus não, Mateus traz as 8 bem-aventuranças, como eu disse, esse caminho para chegarmos ao céu. E ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, Jesus está deixando bem claro, não é uma pobreza no espírito ou de espírito, pobreza de espírito, não. Os pobres em espírito. Olha, mas é a mesma coisa. De ou em, não, é totalmente diferente. Se nós dissermos assim, bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, a pessoa que não tem nada, isso quer dizer, uma coisa muito estranha, porque aí, quem possuísse qualquer coisa, não ia ser bem-aventurado. Então aqui Jesus não está dizendo da questão de ser pobre e não possuir nada. Ele está dizendo o que é pobre em espírito. O en quer dizer a pessoa desapegada.
E aí se abrange muito mais. Porque a pessoa pode ter muito dinheiro, mas ela pode ser desapegada. Então a pobreza em espírito. A pessoa que não está presa aos bens materiais. Uma pobreza no sentido positivo, não no sentido negativo. Depois a segunda bem-aventurança, os aflitos por ver esse mundo muitas vezes que precisa da graça de Deus, precisa experimentar o amor de Deus. Então essa aflição é uma aflição para o bem, para poder ajudar mais pessoas. Vai ser consolado. Os mansos, nós vemos esse mundo de violência, o Senhor nos chama a mansidão. Os que têm fome e sede de justiça, que não concordam com as injustiças do mundo, têm essa fome de que a justiça de Deus, que é uma vida de santidade, possa chegar. Os misericordiosos, quer dizer, aquele que tem piedade do outro, que não vive só apontando o pecado, o erro do irmão, mas tem misericórdia, tem um coração que cuida, que olha e que luta para que o outro também experimente a graça de Deus. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. O que é pureza? É uma vida mais santa, uma vida santa. Hoje vivemos num mundo onde tanta sujeira. Vemos também os bem-aventurados que promovem a paz. O que é promover a paz? Não ser homens e mulheres que buscamos as brigas. Pessoas que por qualquer coisa estão brigando. Qualquer situação está gritando, fazendo escândalo. Quem está buscando a santidade não pode tudo se resolver. Ah, mas eu estou no meu direito, e está no direito de gritar, de espernear. Não. Muitas vezes nós precisamos até acalmar o nosso coração. Ser promotor da paz. Procurar conduzir as coisas na pacificidade. Essa é a nossa missão também. Porque aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Ser perseguido por causa da verdade, da coisa certa. Ser muitas vezes até caluniado porque pregamos a verdade. Essa é a nossa missão. A missão de falar a verdade. A missão de anunciar a verdade. Essa é a nossa missão. Sermos anunciadores da verdade. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem e falarem todo tipo de mal contra vós por causa de Jesus. Jesus fala, vocês se alegrem e se exultem, porque será grande a vossa recompensa no céu. Nos alegrar, nos exultar, porque estamos vivendo as bem-aventuranças. Viver a dimensão do céu, da santidade. Então, não é fácil viver as bem-aventuranças. Não é o itinerário fácil. Parece muito comum, mas não é comum. É difícil viver esses 8 preceitos. Muitas vezes nós vemos um, vemos outro, mas esse caminho que nós vamos percorrendo todos os dias, nós temos que ir fazendo o nosso exame, e dizendo, olha, eu preciso melhorar nessa bem-aventurança. Eu preciso ser mais tolerante, eu preciso promover mais a paz, eu preciso, talvez, cuidar mais daqueles que estão perto de mim. E assim o Senhor vai colocando muitas coisas no nosso coração. Muitas vezes nós temos que aprender a ser menos apegado às coisas. Vivemos num mundo tão consumista, nós estamos já para começar as festanças de Natal, momento importante, claro, de celebrarmos o nascimento de Jesus, momento das famílias se encontrarem, estarem juntos, claro também de festejar e viajar, tudo isso é lícito, importante e necessário, mas tem pessoas que só vivem em função disso. E o mais importante não é a festa, o mais importante não é a viagem, a comelança, não.
O mais importante, o que é? É celebrar Deus que vai chegar no nosso meio. E daí, nós, muitas vezes, estamos apegados. Não conseguimos essa pobreza em espírito. Apegados e apegados. Eu tenho que ver qual que é a roupa que eu vou usar, qual que é o presente que eu vou dar, a viagem que eu vou fazer, isso. E se esquece de viver essa pobreza em espírito. Então, tudo isso, essas bem-aventuranças querem nos ensinar. Nesse mundo violento, qual que é a nossa tendência? E não é fácil, muitas vezes, não querer fazer justiça com as próprias mãos. Pagar com a mesma moeda. E o Senhor nos pede a mansidão. Ser manso não é ser covarde. De forma nenhuma, mansidão não está dizendo covardia, não. Mas é a pessoa que tem o autocontrole. O manso é isso, a pessoa que tem o autocontrole. Sabe que cada coisa no seu devido lugar. Porque nós vemos pessoas assim, muitas vezes tão aflitas. Imagina, muitas vezes por causa de uma briga, talvez no trânsito, uma palavra que não foi bem colocada, pode acontecer um assassinato, uma tragédia. E aí a pessoa podia ter refletido mais. Então muitas vezes é melhor do que essa mansidão, diminuir, não responder nada, não querer pagar com a mesma moeda, e deixar a violência de lado para preservar a pessoa, para preservar talvez dentro do carro tá os filhos. Olha como as bem-aventuranças podem ser empregadas em diversas coisas, que é isso, é o nosso caminhar do dia a dia para o céu. Os santos fizeram isso, cuidaram, os santos procuravam estar sempre se analisando e vendo, olha, aqui eu preciso mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, e com isso eles foram se moldando conforme a vontade de Deus. Então nós também temos que fazer isso. Então você, meu irmão, minha irmã, é chamado a isso, a refletir cada uma dessas bem-aventuranças e dizer, olha, Senhor, aqui eu preciso melhorar. Eu não sou essa pessoa que tem essa fome e sede de justiça. Muitas vezes eu também não me cuido em relação às injustiças do mundo. Muitas vezes até eu também cometo algumas injustiças com os outros. Cometo injustiças. Então agora a gente vai refletindo. Então as bem-aventuranças é algo para toda a vida. Durante toda a nossa caminhada nós vamos tomando as bem-aventuranças para que nós vamos cada vez mais nos aperfeiçoemos no caminho de Deus. Vamos nos aperfeiçoando, ficando mais próximos de Deus, aprendendo mais a estar perto do Senhor. E vamos moldando a nossa vida segundo a vontade de Deus. Então, mais do que nunca é atual as bem-aventuranças. E é possível vivê-las, meu irmão, minha irmã. Ninguém pode dizer, não, isso aí é impossível. Só os santos. É possível, porque senão nós estamos dizendo que os santos não são seres humanos como nós. E seria uma covardia de Deus, porque Ele escolheu pessoas e deu privilégios que não deu para os outros. E aí diz, não, os santos conseguiram ver a bem-aventurança, eu não consigo. E Deus não fez isso, não, porque os santos tiveram um privilégio? Não. A mesma graça de Deus que estava e continua estando sobre os santos, é a mesma que está sobre cada um de nós. A mesma graça, não é outra. Missão diferente, claro, outro chamado, com toda certeza, isso sim. Mas dizer que eles eram classificados numa esfera maior, não, eles receberam mais graça, então por isso eles conseguiram ver a santidade, eu recebi menos, não consigo. Não é isso. Então todos nós somos chamados à santidade. O itinerário está aí. Meu irmão, minha irmã, reflita e pense, o que eu preciso melhorar? Qual dessas bem-aventuranças eu não estou vivendo como deveria? E aí o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos impulsionar
e a gente vai conseguindo trilhar esse caminho para o céu, para a santidade. Que o Senhor possa abençoar você neste dia que celebramos a festa de todos os santos. E que todos os santos intercedam por você. E que um dia também, meu irmão e minha irmã, conforme for a vontade do coração de Deus, você possa também estar contemplando a face amorosa do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.